vou começar contando uma história de como estudar medicina, para fazer um contraponto. Uma história de um primeiro dia de aula na faculdade de medicina. Verdadeira minha história. Chego lá um dia de manhã, o primeiro dia, né? E me mandam para aula de anatomia. Aí eu entro numa sala assim, cheia de bancos de alumínio, com um monte de osso. E vários ossos do corpo humano. E o professor lá na frente. Aí o professor fala assim: existem 208 ossos no corpo humano. Pois bem, semana que vem eu quero um trabalho que vocês me entreguem com o nome desses 208 ossos e os principais acidentes. Eu tinha que decorar muito nome, né? Mas isso era quase um trote, né, na medicina, a gente já conhece. Porque embora as pessoas achem que você aprende e estuda medicina decorando, não é verdade. Não é assim que a gente aprende. Na medicina a gente aprende por um outro método, chamado repetição. Essa decoreba é só a capa, porque esses mesmos ossos a gente vai estudar dezenas de vezes. Aqui nós, no primeiro dia, estudamos só os ossos. Depois estudamos como os ossos se ligam aos músculos. Depois estudamos as células dos ossos. Depois estudamos como os remédios mexem nos ossos. Então, tudo em medicina é visto muitas e muitas vezes. Então, embora o imaginário popular pense que o médico aprende por decoreba, não é. É repetição. Por que eu estou começando com essa história? Para mostrar que cada coisa tem um jeito de ser estudado. Alguns bons, outros não são bons, alguns eficientes, outros tradicionais, históricos, né? Então, o que eu quero comentar aqui são algumas maneiras de estudar a psicanálise, né? Algumas que eu acho que funcionam, outras que não, outras que eu não sei, né? Porque também essa resposta de qual a melhor maneira depende de quem vai estudar e para o quê, não é? Você pode estudar a psicanálise para várias coisas, né? Não é óbvio, como pode parecer, que todo estudante de psicanálise vai ser um psicanalista. Muitas pessoas estudam psicanálise e não atendem, né? Eu tenho um grande amigo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheço, que estudou psicanálise, nunca atendeu, nunca fez análise, mas escreveu, ele é um poeta, num verso, o que eu acho que eu já devo ter falado aqui, o que eu já disse para ele, que é um resumo da psicanálise. Olha o que esse sujeito que escreve, assim: é como nos despedimos das coisas, voltando. Vou repetir. É como nos despedimos das coisas, voltando. O nome desse cara é Rinaldo Gama, um jornalista de Veja, da época áurea de Veja, né? Meu amigo desde a adolescência. É um jeito. O jeito deste meu amigo estudar talvez não seja diferente do meu, porque um estudo para a clínica, né? Então, assim, existem maneiras diferentes e a melhor maneira da psicanálise depende do que você quer, né? Então, por exemplo, esse meu amigo queria uma base de conhecimento. Alguém pode estudar psicanálise para entender a mente humana no sentido teórico, filosófico, muitos filósofos, né? A psicanálise virou uma disciplina básica em outros cursos, não é assim? Veja, na medicina, para seguir o nosso exemplo, anatomia, fisiologia, química são disciplinas básicas, que depois um cardiologista usa mais. Nas ciências humanas, a psicanálise virou uma ciência básica, né? Que ela permite e cria um chão, uma base para que esses teóricos façam seus trabalhos nas suas áreas, sociologia, história, antropologia, arte, né? Então existe esse estudo. E esse é um estudo que pode começar por um texto ou por outro, né? Já uma outra maneira de estudar é estudar para entender a si. Uma coisa é eu querer estudar para entender a mente humana
como um psicólogo, né? Ou assim, filosoficamente. Outra coisa é alguém que começa assim, mas por que eu sonho desse negócio? Então, será que eu vou começar a estudar ali pela interpretação dos sonhos? Mas por que eu faço tanta piadinha? Eu vou lá para os xistes, ou por que eu... Né? Então, às vezes a pessoa vai para a psicanálise porque ela quer entender a cabeça dela. Alguém pode começar a estudar psicanálise a partir da sua análise, não é? Começa a fazer uma análise, talvez a história maior, né? O número de pessoas. E você, algo na sua análise te leva a este encantamento, a este enredamento, este atropelamento, né? Com a psicanálise você vai estudar a partir da sua análise, né? E também existe a possibilidade, né, de você primeiro começar a estudar e depois querer fazer análise, que é mais rara, né? Como esse exemplo do meu amigo demonstra. Se a pessoa começou só querendo estudar, eu já acho que talvez ela não esbarre tanto em uma análise. Mas o mais comum é, ao fazer análise, você se tornar um analista. Tem toda uma discussão disso, né? Uma das maneiras que alguém pode escolher estudar psicanálise seria acompanhar a produção freudiana, cronológica. Eu tentei isso. Não funciona, alguns de vocês devem ter tentado essa bobagem, né? Que é comprar a coleção dos 24 volumes do Freud, né? E numa atitude meio obsessiva, falar assim, eu vou começar do volume 1 até o 24, né? Não deu certo, né? Porque, primeiro, que eu não entendia nada do que estava acontecendo, do que estava lendo, do que era uma confusão danada, e você começar pelos estudos, né, material pré-psicanálise. Então, esse não é um jeito bom, você querer ler a coleção conforme as datas de publicação, acompanhar a produção freudiana. Isso só funciona depois que a pessoa já tem um percurso na psicanálise e ela vai analisar esse histórico, né? Eu desconfio que o amigo do Luiz, o Mesan, deve ter feito algo deste tipo, mas precisa ser muito genial como ele para você resolver percorrer a obra freudiana cronologicamente. Depois o Luiz vai comentar algo disso, provavelmente, né? Mas acho que esse não é um bom começo para réis mortais, né? Então, não funcionou para mim.